Para vocês que não nos conhecem, eu sou Rony Santana. Natália Costa. E nós somos fotógrafos de casamento e família. Mais do que fotógrafos, nós também somos noivos, né, amor? E criamos o canal Mais que um Casamento justamente para isso, né? Para compartilhar a nossa saga enquanto noivos e passar várias dicas para vocês também que estão nesse percurso de organizar o casamento. Pois é, até porque já são 8 anos fotografando casamentos, então assim, eu sei de muita coisa que deu certo e que não deu certo nos casamentos. Vi relatos de muitas noivas que prepararam, tiveram todo o cuidado de preparar o casamento, mas por alguma situação ou outra acabaram não tendo sucesso plenamente em algum ponto ou outro do casamento. Então, o objetivo é esse, compartilhar essas experiências e ajudar outras noivas, né? E do outro lado aqui, nós temos a nossa especialista, Isabela Carvalho. Isabela, por favor, apresente-se para quem não conhece. Então, eu sou Isabela, sou advogada aqui em Paripiranga, atuo há quase 7 anos como advogada e trabalho muito com essa área comercial, com essa área consumidor. Nesse ano de 2020, também sou noivo, também estou com casamento marcado para o final do ano. E estou nessa indecisão de remarcar ou não. A indecisão não é em si de desmarcar o casamento, mas sim de para quando remarcar o casamento. A gente está numa fase tão de incertezas, mas assim, essa questão dessa ansiedade que vocês trataram nesse outro vídeo de vocês, não chegou a me atingir. Porque quando começou a pandemia, já que eu já sei que sou ansiosa, quando começou a pandemia, eu já tinha em mente que poderia ter que adiar o casamento. Então, eu já coloquei isso na minha mente, deixei essa situação como uma possibilidade, né, de acontecer. Então, para mim, é muito tranquilo adiar, né? Eu tive relatos de outras noivas, porque é como aquela questão, né? Toda noiva se conhece, como toda grávida se conhece. Então, as noivas sempre trocam essas experiências. Eu tive algumas noivas que conversaram comigo e que ficaram arrasadas, que estavam tristes, que choravam. Eu não cheguei a ficar assim, justamente eu acho que porque eu marquei o casamento com muita antecedência. Eu contratei os fornecedores com muita antecedência, né? Então, isso foi um facilitador para mim. É justamente essa questão. Como eu marquei o casamento com 1 ano de antecedência, eu tive como me programar muito bem. Eu tive como fazer todos os contratos com os meus fornecedores e fazendo os pagamentos aos poucos. Então, para mim, adiar também já está dentro dos meus planos. Então, a ansiedade para mim não vai interferir nesse sentido, porque já está previsto, né, que eu posso adiar. E eu acho que é 95% de chance para adiar diante do que a gente vem vendo, né, com essa pandemia. Infelizmente ainda estamos ainda em um momento de grande incerteza, né? Antes mesmo de entrar na medida provisória, eu vou falar um pouco sobre esses contratos formalizados entre os noivos e todos os fornecedores que se tem para um casamento, seja decoração, fotografia, filmagem, entre outros. Que, inclusive, também se encaixa para os formandos, muitos formandos. Eu recebi muita mensagem de formando. Mas o casamento, eu sou formando, eu paguei, o que é que eu vou fazer? Eu vou perder meu dinheiro. E tudo que a gente vai falar aqui também sobre o casamento também se adapta para os contratos de formaturas. Nessas relações contratuais, a gente tem o fornecedor e os contratantes, que somos nós noivos ou os formandos, seja lá, e somos, assim, denominados consumidores, porque estamos comprando ou solicitando algum serviço dos fornecedores. Então, essa relação, ela entra como consumerista. Eu vou tentar trazer o direito justamente de uma maneira muito mais simples para que todo mundo consiga entender, sem utilizar muitos termos jurídicos. Em relação ao que acontece com a pandemia, foge do controle tanto do fornecedor quanto do consumidor. Então, a gente tem aí, nessa relação de consumo, a impossibilidade
do fornecedor prestar o serviço, que ele não está prestando de má qualidade, mas ele está impossibilitado de prestar o serviço. E muitas vezes o consumidor, o contratante, está impossibilitado de pagar, porque mudou muito a situação financeira de muitas pessoas, e naquela dúvida, eu vou adiar, meu evento vai poder acontecer, o que é que eu faço? Eu vejo que muitos contratantes dos casamentos que iriam acontecer março, abril, maio, talvez tenham sofrido um pouco mais pelo fato de serem pegos de surpresa, né? Porque a pandemia, ela começou assim, meio que de repente, eu não vou dizer de repente exatamente, porque a gente via nos outros países, mas é aquela história, né? A gente acha que não vai chegar pra gente. E quando chegou, foi de uma vez. Então, aconteceu tudo isso, e fecha o comércio, e as coisas começaram a parar. Então, a gente tem que focar no que é importante. Então, para esses casamentos, por exemplo, de março, ainda não existia a medida provisória. E tudo na pandemia é uma novidade, é uma surpresa e é um fato extraordinário, né? A Covid-19 é um fato extraordinário. Então, para a justiça, para o direito, ele tem que ser tratado como extraordinário. Então, não havia a medida provisória ainda, que é a 948, até porque ela é de 8 de abril. Então, esses outros casamentos que foram anteriormente adiados ou até cancelados, eles não tinham essa medida para ficar tão embasados. Então, eles tinham que se basear naquilo que já existia, que era o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. Então, a partir daí, a gente tem algumas brechas para a gente analisar, que seria o artigo 6º, por exemplo. Lá no Código de Defesa do Consumidor, vem falando quem é consumidor, quem é fornecedor, como é que se enquadra, e nessa situação contratual, nós, noivas e noivos, somos contratantes, somos consumidores, e os fornecedores, de fato, são os contratados. Então, com a medida provisória, as coisas ficaram mais claras, foi mais fácil. Então, desde o início da pandemia, em relação a qualquer âmbito do direito, qual era a palavra-chefe? Bom senso e tentar acordo. Era isso que a gente vinha fazendo. Inclusive, eu fiz alguns vídeos no meu Instagram falando sobre isso, que tudo a gente ia tentar um acordo. Se era aluguel, vamos tentar um acordo. Se é uma pensão alimentícia, vamos tentar um acordo. Se for uma situação financeira, vamos tentar um acordo. Em relação a casamento especificamente, a gente tem um rol de fornecedores muito amplo. Inclusive, a gente pode entrar também em várias outras situações, como a lua de mel, o hotel da lua de mel, a passagem aérea teria para chegar até a lua de mel, que também existe medida provisória para isso, que é a 925, mas especificamente para a realização do casamento, com a medida provisória 948, a gente tem alguns pormenores para serem analisados, para que fique todo mundo amparado pelo direito, né? Então, eu vou pegar aqui a medida 948, ela é de 8 de abril de 2020. E a partir do momento que ela foi publicada em 8 de abril, ela já está valendo. Ele diz o seguinte: na hipótese de cancelamento dos serviços, reservas e de eventos, incluídos também shows e espetáculos, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que. E aqui é onde está o mais importante da medida provisória. Por quê? Se houve o cancelamento, seria viável a devolução, com atualização monetária do valor, que foi pago com antecedência. Só que existe aqui o que eu chamo muito assim. Eu acho que a gente tem que se colocar no lugar do outro. A empatia não está só nas questões de quem está doente com a pandemia ou não. Mas a gente tem que se colocar, como noivas, no lugar do fornecedor. Aquele fornecedor precisa daquela renda para sobreviver, porque o sustento dele é aquele. Então, foi isso que eu tentei fazer desde o início da pandemia. Eu entrei em contato sempre com todos os meus fornecedores. Eu continuei pagando os meus fornecedores. Porque a gente é noiva, a gente quer a realização do nosso casamento, quer, mas a gente sabe também que esses profissionais estão parados, não está tendo festa, não está tendo evento. Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro. E não é só exigir, eu tenho os meus direitos, eu sou o contratante. E o contratado fica como? A gente tem que pensar nisso também. Então, essa medida provisória, ela veio justamente para também dar amparo ao fornecedor. E aí ela diz o seguinte: você pode, facultativamente, se você não quer devolver de início o valor total, você tem 3 opções. E aí são a remarcação dos serviços,
né? Que no caso é o adiamento do casamento ou da formatura ou do evento, seja qual for, a disponibilização de crédito para compras ou outros serviços, ou, que é o inciso 3 do artigo 2º da medida provisória, outro acordo a ser formalizado com o consumidor. E é aí que vem todo o amparo, porque fica muito em aberto outro acordo. Então, esse outro acordo vai ser o que for melhor para aquelas partes especificamente. Porque, às vezes, o noivo, a noiva quer, por exemplo, adiar o casamento, como é o meu caso, não tenho data prevista, né, por exemplo, e aí ficou um pouquinho aberto. Então, vamos entrar em acordo, vamos ver como é melhor para todo mundo. E aí, se eu quero manter todos os meus fornecedores, porque são vários fornecedores, para fazer um único dia de festa. Então, se eu quero todos esses fornecedores novamente, a gente vai ter que entrar em consenso qual seria a data viável para que todos esses fornecedores que eu anteriormente contratei possam estar no meu casamento. E essa medida provisória, eu acho ela muito válida. Ela é, assim, essencial, porque o direito do consumidor, ele vem... ela é mais focada nesse específico de eventos, né? O consumidor, ele já tem o seu arcabouço, né, no Código de Defesa do Consumidor, só que ela vem justamente explicar que o adiamento não gera multa, não gera nenhuma onerosidade a mais. A medida provisória, ela é muito clara em dizer isso, que ela diz o seguinte, olha, nessa hipótese do caput desse artigo 2º, que ele diz o seguinte, na hipótese de cancelamento de serviços, né, que é o que eu falei desde o início, que existem essas 3 opções, remarcação, disponibilização de crédito ou outro acordo com o consumidor. Se você pegar o crédito, que é essa segunda opção, e concordar em pegar o crédito já pago para algum outro serviço ou alguma outra compra, esse valor tem que estar de acordo com o valor originalmente contratado, não vai poder haver nenhum reajuste, e tem um prazo de 12 meses contado da data de encerramento do estado de calamidade. Esse estado de calamidade, ele vai estar lá no decreto número 6 de 2020. E o decreto de calamidade pública, ele está até 31 de dezembro de 2020. Então, esse prazo vai começar a contar de 31 de dezembro de 2020, que é o final da calamidade pública no Brasil. E aí a gente vai analisar esse prazo para contar os 12 meses. Ou seja, se você contratou um serviço para março de 2020 e você combinou, né, contratou o seu fornecedor por um valor X e você vai pegar esse crédito para usar em 2021, esse valor X tem que ser mantido. Ele não pode haver nenhum reajuste, nenhuma alteração, nenhuma multa. Justamente é isso que garante a medida provisória. Porque ao mesmo tempo que ela dá benefícios ao fornecedor, ela também tem que garantir a segurança jurídica dos consumidores. Inclusive, em relação ainda à medida provisória, se houver a impossibilidade de uma dessas 3 opções, de novo, a remarcação, o crédito ou um outro acordo com o consumidor, existe a possibilidade também da devolução, né? A devolução do valor que a pessoa pagou. E aí também conta o prazo de 12 meses a partir do final da calamidade pública do decreto número 6. E essa devolução tem que ser corrigida monetariamente, certo? Então por isso que ela é um benefício muito grande para o fornecedor, porque o fornecedor tem essa opção de manter aquele valor, o fornecedor não vai ter prejuízos, né? Ele vai manter aquele contrato naquele valor para uma outra data, certo? Agora, se ele tiver que devolver o valor, então aí vai ter que ser corrigido monetariamente. O fornecedor devolvendo o valor correto ao consumidor final. Então, se você consegue reajustar com o consumidor uma maneira de acordo, ou esse adiamento, ou então o crédito, tem aí 12 meses para esse reajuste acontecer. Se for impossível, uma dessas 3 opções de acordo, não é possível, e aí o consumidor, eu quero meu dinheiro agora. Eu lhe dou 24 horas para você me pagar meu dinheiro, né?
Porque muitas vezes pode acontecer. E isso não é possível também. Você tem aí 12 meses. Se você quiser pagar em 24 horas, tem o dinheiro ali e paga. Agora, o que consta na medida provisória é justamente esses 12 meses aí, após o final do estado de calamidade pública, a não ser também que ele possa ser prorrogado, né? A gente não sabe, está tudo muito incerto. E esses 12 meses estão aí para efetivar a devolução. Mas no caso de devolução, aí sim vai incidir a correção monetária. Juros não, correção monetária. Só que, como o foco hoje é manter o equilíbrio, né? Todo contrato precisa ser equilibrado, né? Para que uma parte não saia ganhando mais que a outra ou perdendo mais que a outra. O foco do contrato é esse. É a boa-fé, é a vulnerabilidade do consumidor. E aí a gente tem que usar o bom senso. É a palavra-chave. Isso eu venho usando em todos os meus vídeos, que bom senso é a palavra-chave para tudo. Nesse momento, é o que a gente tem que usar. Se você pode adiar o seu casamento, por que você vai cancelar? Por que cancelar? Não há necessidade, na minha opinião, né? Isso é uma opinião minha. E eu acredito que a gente tem sim que se colocar no lugar do fornecedor, como o fornecedor também tem sim que se colocar no lugar do consumidor. Porque muitas vezes o consumidor quer seus direitos, mas o fornecedor também às vezes quer usar de má fé para querer cobrar coisas que não são permitidas, né? Inclusive, eu estou muito satisfeita com todos os meus fornecedores. Eu entrei já em contato com todos para falar sobre essa possibilidade, né, de adiamento do casamento. E eu já não tinha dúvidas que eu tinha contratado as melhores pessoas, que eram realmente aqueles que eu gostaria mesmo no meu casamento. E, inclusive, já até me pediram a lista dos fornecedores para ter uma base, para olhar orçamentos e tal. E eu sou sempre muito disponível, não tenho problema em relação a isso. Já passei os meus fornecedores para algumas pessoas. E estou muito satisfeita em relação a isso. E sei que se eu precisar adiar, não vou ter problema com nenhum. Vou adiar com todos e não vou pagar multa, não vou ter problema nenhum. É um momento muito diferente, né? A gente nunca participou disso. Eu acredito que contratos como esses só iam afogar ainda mais o judiciário, abarrotar, gerar processo sem necessidade. Na minha opinião, por mais que eu seja advogada, nesses casos específicos, eu acredito que a melhor opção é realmente negociar, é entrar em acordo e não judicializar um contrato como esse. Não é viável, até porque é muito claro, o direito está muito palpável hoje com essa medida provisória. Então, está tudo muito bem redigido, está tudo muito bem explicado. Então, se você tem um contrato de casamento, vai precisar adiar o casamento, não cancele, adie. Se coloque no lugar do fornecedor e tente achar a melhor data para você e para eles. Que para mim, eu acho que esse é o maior obstáculo, né? É você conseguir uma nova data em que todos os fornecedores que você previamente contratou para uma data específica estejam disponíveis novamente. Era justamente por isso que eu marquei o casamento com tanta antecedência. Eu marquei com 1 ano de antecedência justamente por isso, para que todos aqueles que eu queria contratar tivessem a disponibilidade, porque não é tão comum, né? As pessoas marcarem com tanta antecedência assim. Então, foi justamente esse o objetivo. E eu sei que agora, eu adiando, eu vou ter um pouco mais de trabalho para conseguir uma data que todos possam, porque não vai ser com 1 ano mais, né? Então, mas assim, são as coisas que a gente precisa passar, e eu acredito muito que vai passar essa pandemia já já. A gente tem que se organizar de acordo com o momento. A gente tem que se readaptar, se reorganizar em relação a tudo. Se em meu trabalho, eu estou com o escritório fechado desde o dia 17 de março de 2020, então já tem mais de 3 meses que o meu escritório está fechado. E eu atendo as pessoas por chamada de vídeo, por ligação, porque foi a maneira que eu encontrei de evitar contato. Eu só atendo presencialmente em caso excepcional de não ter como atender, né, virtualmente, porque realmente é uma situação que a gente precisa ter cuidados. Então, em tudo da nossa vida, a gente precisa hoje ter cuidado. Se a gente vai no supermercado, comprar, ser consumidor no supermercado, a gente tem que ter cuidado. Então, no nosso casamento, no nosso contrato de consumidor também, a gente também tem que ter essas cautelas e se precisar adiar, vai adiar. Porque aquele fornecedor que trabalha especificamente com eventos, se você tem condições de continuar pagando,
Em relação a qualquer coisa, se você tem dívida, se você tem pensão alimentícia, se você tem aluguel, seja o que for, se você tem condições de continuar pagando, continue. Porque aquela pessoa que está recebendo aquele pagamento, ela precisa. É o trabalho dela, é a prestação de serviço dela. E muitas vezes as pessoas não pensam assim, mas precisam pensar. Em relação a qualquer profissão, eu não digo só aos contratantes de casamento, não. Então, e para finalizar, é justamente isso. Se você tem um contrato, analise direitinho a medida provisória, saiba seus direitos, tanto os consumidores como os fornecedores, né? E usem o bom senso. Se coloquem no lugar do outro. Vejam qual é a melhor opção, né, para realizar esse acordo. Porque se o seu casamento pode acontecer em uma outra data, você pode realizar esse acordo, né, com os seus fornecedores, né, e não dar prejuízo a eles, e nem ter, já que não tem especificação de multa, né, nessa mudança de data. Qualquer dúvida, se tiver em relação a essas três opções de como renegociar, é só olhar a medida provisória 948, em seu artigo 2º. Tem os 3 incisos de opções. Agradeço mais uma vez, Rony, o convite. Nós que agradecemos. Para mim participar. Então, vamos agradecer aqui a participação, né, de todo mundo. E até uma próxima oportunidade. Se for precisar adiar o casamento, analise direitinho a medida provisória. E é isso.